O surgimento de bandas magnéticas no cenário do metal. Oi, eu sou Nicole Pimentel, advogada na área civil e PI, e hoje é o nosso segundo episódio da nossa série As Raízes do Heavy Metal. E aí, vamos falar de PI? Iron Maiden, ou a Donzela de Ferro, foi o nome definido por Steve Harris após ver um instrumento de tortura chamado Donzela de Ferro no filme O Homem da Máscara de Ferro. Ele gostou do peso das palavras e da ideia da teatralidade que compunha aquele nome, e que também é uma das características da banda até os dias atuais, visto que o atual vocalista Bruce Dickinson é quase um personagem de um filme medieval enquanto está em cima do palco. Aconteceu uma controvérsia com Thatcher, pois em 1980, com o single Sanctuary, a arte original da capa apresentava Ed, o famoso mascote, segurando uma faca com o corpo de Thatcher, que empunhava um pôster do Iron Maiden rasgado, o que gerou a censura daquela capa em algumas edições e um pouco de dor de cabeça para os responsáveis pela banda. É importante dizer que o nome da banda não tem nenhuma relação com a ditadura Thatcher. O álbum The Number of the Beast é um dos mais influentes da história do heavy metal, apresentando para o mundo o icônico e irreverente Bruce Dickinson. Com a sua voz melódica e operística, ele foi o piloto que levou o Maiden para o voo rumo ao sucesso internacional. Esse álbum foi o primeiro disco do Maiden a ficar em primeiro lugar nas paradas de sucesso da Grã-Bretanha e também fez muito sucesso nos Estados Unidos, algo até então impensável para uma banda de heavy metal naquela época. A capa do álbum, como sempre com o Ed, que estava manipulando um diabo, gerou tentativas de censura e controvérsia nos Estados Unidos, onde grupos religiosos acusavam a banda de satanismo. Iremos abordar essa temática do satanismo e da censura mais para frente no vídeo. Mesmo a banda desviando dessas acusações, aquilo gerou um efeito contrário e, de forma irônica, trouxe mais fãs e visibilidade para a banda. Falando em Iron Maiden, é um avião passando. E você sabia que Iron Maiden é uma marca? Pois é, e possui um registro aqui no INPI desde 2010, além de outros países pelo mundo. E por que isso é importante? Quando uma banda tem um registro de marca, somente ela pode licenciar produtos, como é o caso de camisetas. No ano de 2021, o Iron Maiden ajuizou uma ação contra uma empresa que produzia camisetas com estampas do Iron aqui em São Paulo. A empresa produzia lá as camisetas sem que houvesse autorização, licenciamento, nada com a banda. Então, o que acontece? A banda, não só o Iron Maiden, como todas as outras que não dão licenciamento, elas deixam de ganhar com as vendas daquelas camisetas. Concluiu o juiz que, ao utilizar as marcas da banda em seus produtos, camiseta, copo, a empresa explora ilicitamente a referida propriedade imaterial, sendo de rigor a condenação da empresa para deixar de fazer tal conduta. Então é para não fazer mais camisetas. Tais fatos configuram também a prática de crime de concorrência desleal, pelo risco de confusão entre os consumidores quanto à origem dos produtos que estão sendo comercializados, com eventual desvio da clientela, e aproveitamento ilícito da imagem construída pela banda no mercado. Assim, houve a condenação para que a empresa deixasse de produzir aquelas camisetas, além da necessidade de pagamento de danos morais pelo uso indevido da marca e da imagem da banda. O que é importante destacar é que quando uma banda possui um licenciamento para uma empresa fazer camisetas, a venda é revertida para a banda. E nos dias atuais,
uma das maiores fontes de rendas para músico, principalmente para o underground, é o merchan. Judas Priest, conterrâneos do Black Sabbath e nascidos em 1969 por K.K. Downing e Ian Hill, o Judas é a banda mais significativa nos anos 70 e 80. E ao se utilizar de duas guitarras tocando simultaneamente, diferente de outras bandas que intercalavam entre a guitarra base e a guitarra solo, essa diferença trouxe muito mais peso para o metal do Judas Priest. Após 4 anos de formação da banda, tanto o baterista quanto o vocalista da formação original deixaram a banda. E na busca de um novo vocalista, a namorada de Ian Hill indicou seu irmão como vocalista, pois ele já cantava em uma banda de garagem. Ninguém menos que Rob Halford, o ícone da banda, cabeludo e ainda sem seu famoso estilo de dominador. Após o primeiro teste, os integrantes foram unânimes em escolher Halford como novo vocalista para a banda. Durante o momento de ascensão da banda, após os sucessos de Killing Machine de 78 e Unleashed in East, que foi gravado ao vivo no Japão, lançaram o álbum, o icônico, o majestoso, o grandioso British Steel, de 1980, que catapultou o Judas para o mundo e trouxe toda a mudança do estilo, onde Rob adotava a temática de metais, motocicletas, couro e espinhos e fez com que o restante da banda também abraçasse aquela ideia. Pensa que loucura! Fazendo com que o Judas viesse a se tornar uma identidade daquela época. British Steel é sempre citado como o arquétipo do heavy metal, muito por conta da sonoridade mais agressiva e ansiosa das guitarras gêmeas, com o baixo muito profundo e a bateria com baques secos e impecáveis, combinado com um vocal potente e encaixado e muito bem afinado de Rob Halford, geraram um sentimento metalizado com toda aquela aura brilhante dos spikes, fivelas e tanques de Harley Davidson. Esse álbum gravou nas paradas de sucesso músicas como Breaking the Law, que estreava com sons de sirene, gritos e vidros se estilhaçando, o que trazia muito mais suspense, adrenalina e urgência para a sonoridade da música. Seu ritmo rápido, marcado, com uma guitarra rosnando ao fim da chamada Quebrando a Lei, Living After Midnight, com uma bateria mais limpa, vocais roucos e com uma letra que falava sobre a rebeldia adolescente e sobre viver nas luzes de neon da madrugada, foi tornada comercial por sua energia e ritmo mais rápidos e um refrão pegajoso. Ambas as músicas foram canonizadas como hinos da banda e do heavy metal em si. Inclusive, esses dois sucessos foram responsáveis por trazer um vasto público para o gênero. Motorhead, um jovem e viciado no entorpecente speed que foi hold da divindade para o heavy metal, Jimi Hendrix, e havia cantado em bandas de rockabilly, R&B, blues e classic rock. Com um bigode e costeletas respeitáveis e duas icônicas verrugas no rosto, de voz rouca rasgada e levemente aveludada, Lemmy se apresentava usando um chapéu preto com fivelas, botas e uma estética country black. Lemmy Kilmister também era baixista e após ser demitido da banda Hawkwind por ser preso tentando cruzar a fronteira do Canadá com uma quantidade considerável de entorpecentes ilícitos. Em 1975, ele fundou o Bastards, mas mudou de nome por conta da última música que havia escrevido para o Hawkwind, que falava sobre o vício em anfetaminas, música que se chamava Motorhead. Para a formação original da banda, ele recrutou Larry Wallace,
para as guitarras e Lucas Fox para a bateria. O som do Motorhead era uma mistura de rockabilly e country com essências mais pesadas por conta da guitarra e da bateria. Posteriormente, a formação com Fast Ed na bateria e Phil Taylor na guitarra foi responsável pelos aclamados Overkill e Ace of Spades. O nome Motorhead, ou motor na cabeça, era uma gíria para chamar os usuários de entorpecente speed, uma anfetamina estimulante do sistema nervoso central. Os Speed Freaks eram chamados de Motorheads. A sonoridade do trio era violenta, rápida e agressiva. A bateria dupla, sempre acelerada, ambientava a atmosfera e a guitarra, quase gritando, dava a entonação para a voz rouca e gutural do Lemmy. Com um som sujo, levando referências do punk até o thrash e speed metal, passando pelo classic rock e em partes entregando um heavy metal puro. Apesar do próprio Lemmy sempre salientar ao final de seus shows: "We are Motorhead, we play rock and roll". A banda tem inúmeras vertentes no metal e inclusive foi um canal para trazer mais ouvintes para o estilo. We are Motorhead and we play rock and roll. A New Wave of British Heavy Metal, como o caminho do metal para o mainstream. Nessa levada de músicas mais agressivas, rápidas, evocando uma urgência e deixando o coração acelerado, a inovação do metal trazia a horda de um público fiel e que se arrepiava a cada solo de guitarra ou breakdown da bateria. Aquele som acelerado era como uma válvula de escape de uma devastada época por conta do medo causado pela corrida nuclear, dos prejuízos morais e civis do pós-guerra e de tensões de uma guerra fria. Agitar a cabeça, bater numa bateria imaginária ou fazer solos num air guitar aliviava as tensões de dias turbulentos e lotava estádios, filas e lojas de discos para apreciar aquela arte que crescia e dominava o mundo. Todos se imaginavam como rockstars com uma guitarra, uma bateria ou um microfone nas mãos. As censuras e as tentativas de calar o heavy metal. Satanic Panic, ou Pânico do Satânico, foi um movimento de histeria moral coletiva nos Estados Unidos que perdurou de 1980 até o início dos anos 90. Sua característica mais presente era um medo generalizado e irracional de que cultos satânicos estivessem acontecendo e com isso inúmeros crimes fossem realizados em larga escala. Através de uma mídia hegemônica, corporativista e sensacionalista da época, cheia de noticiários e programas de auditório, dedicavam horas seguidas a expor suas paranoias e devaneios sobre essas atividades imaginárias, onde rumores viravam fatos e depoimentos fantasiosos eram tidos como acontecimentos reais. Aquilo fazia o jovem refletir sobre os horrores da sociedade moderna capitalista e inundada de dogmas religiosos. E isso incomodava o status quo, que via sua juventude parando de aceitar tudo e começando a questionar as coisas. A música e alguns jogos foram transformados em bodes expiatórios. Em 1985, Tipper Gore, esposa do senador estadunidense Al Gore e cofundadora do PMRC, Parental Music Resource Centers, ficou estarrecida por ouvir referências sexuais na música Darling Nikki, cantada por Prince, na trilha sonora do filme Purple Rain. Ela, junto com outras esposas
super ocupadas de alguns políticos da época começaram a protestar contra as obscenidades e violência nas letras das músicas populares. No caso, o heavy metal e o rap, quase que unicamente. Essas grandes profissionais do absoluto nada chegaram a criar a lista Filthy 15, ou seja, as 15 melhores, as 15 mais nojentas, que incluíam desde AC/DC, Motley Crue, Twisted Sister, Judas Priest e até Madonna. Todos artistas que traziam músicas que criticavam a forma como a sociedade funcionava. E com isso, exigiram da RIAA, Associação das Indústrias e Gravadoras da América, criassem uma forma de classificação para alertar os pais de que ali havia um conteúdo impróprio. O marido dela ter servido a guerra do Vietnã e estar alinhado com partidos que favoreciam guerras não parecia impróprio para ela, mas ouviu Dee Snider cantando e vestido de mulher, aí já era demais, né? Bangers, me patrocina. Já bebeu água hoje? Dá um like aí, que ajuda nós aqui. Houve até uma audiência no Senado dos Estados Unidos que ouviu Dee Snider, o vocalista do Twisted Sister, banda de glam rock, que canta sobre problemas sociais, opressão do Estado e usa uma temática andrógena e drag queen para cantar. Dee Snider, junto com Frank Zappa, formavam o rosto da oposição dessa censura. E em seu depoimento, ele fez um discurso emocionado e cheio de paixão, contando que suas músicas, apesar de barulhentas e agressivas, falavam sobre a rebeldia adolescente e a luta contra o autoritarismo, que não continham nenhuma alusão à violência ou ao satanismo, como o QMRC tentava insinuar. Seu depoimento teve um peso crucial para a história da música e a liberdade artística e de expressão nos Estados Unidos. Since I seem to be the only person addressing this committee today who has been a direct target of accusations from the presumably responsible PMRC, I would like to use this occasion to speak on a more personal note and show just how unfair the whole concept of lyrical interpretation and judgment can be, and how many times this can amount to little more than character assassination. No, it's not a wild jump, and I think what I said in one part was that songs allow a person to put their own imagination, experiences, and dreams into the lyrics. People can interpret it many ways. Ms. Gore was looking for sadomasochism and bondage, and she found it. Someone looking for surgical references would have found it as well. Um acordo em comum, mas com certa oposição aconteceu. E o selo Parental Advisory foi aderido pela RIAA. Em 1990, ele foi padronizado para o modo como é usado até hoje. Inclusive, até alguns jogos de RPG e a nascente franquia do Mortal Kombat em 1994 foram vítimas dessa mesma censura, precisando incluir a etiqueta ISRB, tabela de classificação para softwares de entretenimento, e tomar certos ajustes de conteúdo. Inclusive, a ISRB foi criada por causa do jogo Mortal Kombat e é usada em jogos até hoje. E chegamos ao final do nosso segundo episódio. Manda para aquele seu amigo headbanger, roqueiro. Isso ajuda muito o nosso canal. Deixe sua curtida e seu comentário aqui. Vou deixar 2 vídeos aqui para vocês assistirem. Um beijo e juízo, viu? Pose pra foto.